Ok, iniciei a gravação aqui. Então, boa tarde aí a quem, se alguém for ver o vídeo. Hoje a gente vai estudar período entre guerras, né? No último aula vocês estudaram com o Gustavo a Primeira Guerra Mundial, né? Que termina em 1918. Né? E agora a gente vai ver todas as consequências da Primeira Guerra, né? Como ela impactou a Europa também, né? E também os Estados Unidos, como a gente vai ver também. Então eu pretendo dar hoje uma palhinha de Revolução Russa, para não falar que vocês não viram. Crise de 29, que é uma matéria que cai bastante no Enem, é bem importante. E nazifascismo, né? A ascensão do nazifascismo. Então vamos lá. Revolução Russa. Opa, peraí que chegou alguém aqui. Boa tarde, Beatriz. Então, como eu estava falando, a Revolução Russa é um tema que comumente não cai no Enem, mas é muito importante vocês entenderem como se deu a Revolução Russa e a formação da União Soviética, para vocês entenderem tudo que vai vir depois, né? A Segunda Guerra, a Guerra Fria, né? Então, eu vou falar bem rapidinho daqui, para vocês terem uma ideia, né? Então, a gente tem aí, antes de 1917, né, que é a data da Revolução, três partidos grandes na Rússia, né? Os cadetes, o cadete, que é a burguesia liberal russa, né, que simpatiza. Peraí, deixa eu adicionar aqui. Ok. É a burguesia liberal russa, né, os proprietários, enfim. E a gente tem os mencheviques e os bolcheviques, que são socialistas, mas os mencheviques têm uma ideia de um socialismo um pouco mais de uma revolução prolongada. Isso significa que da ideia de desenvolver o capitalismo no lugar para depois o socialismo. E o bolchevique é um partido mais radical, né, que a gente vai ver, ele é liderado pelo Lenin e ele que vai prevalecer no fim da revolução, né, os bolcheviques. A gente tem em 1917 a Rússia se arrastou pela guerra, tá? 1914 a Rússia entra na guerra, ou é 1915, eu não lembro, não, 1914 ela entra na guerra. E em 1917 a Rússia estava toda destruída. A gente tem na Rússia um governo, né, bem arcaico, né, o czarismo, e com características semi-feudais, né, então a gente tem um contexto muito conturbado na Rússia. Né. Em 1917 a gente vai ter a abdicação do czar por pressão de manifestações que ocorriam entre o povo, apoiada pelo cadete, né, e também os mencheviques, enfim, todos os partidos se mobilizaram para essa abdicação. E o exército do czar também foi contra ele, né? Porque em 1905 a gente teve uma revolução reprimida na Rússia contra os czares, que foi inclusive quando Lenin foi exilado. Né? Mas enfim, nessa Revolução de Fevereiro a gente tem essa abdicação do czar e o governo provisório comandado pelo cadete. Né? Nesse governo provisório a gente tem medidas liberais, né? Eles tentam instaurar uma república liberal, né? E uma das medidas que eu quero ressaltar que o cadete adotou no governo provisório foi a anistia dos exilados. E é aí que o Lenin volta para a Rússia, tá? O Lenin, que é uma figura importantíssima, um teórico político muito influente, né? E ele um marxista nato, e ele tem uma leitura do marxismo muito interessante, mas enfim, isso mobiliza a Revolução de Outubro de 1917 contra o governo popular, quer dizer, popular não, perdão, governo provisório, né? Então a gente tem uma mobilização popular conduzida pelos bolcheviques, liderados pelo Lenin, que derruba esse governo provisório e implanta o socialismo na Rússia. É claro que os mencheviques e o cadete não ficaram muito satisfeitos com isso, né? Então o cadete, a gente tem em uma guerra civil entre 1918 e 1921 na Rússia, entre o Exército Vermelho e o Exército Branco. O Exército Vermelho são os exércitos dos bolcheviques, né, dos sovietes, né, que são... Soviete é um conselho urbano de camponeses, operários, né, que foram mobilizados pelos bolcheviques. Né, então, contra o Exército Branco, né, que tem aí, né, a burguesia liberal, né, aristocratas, enfim. Mas o Exército Vermelho acaba sobressaindo, né, em 1921, no fim dessa guerra, e o Lenin ele vai instalar a NEP, né, que é a nova política econômica, visando recuperar a economia russa. Por quê? A Rússia estava destruída após essa guerra civil, tá? Porque a gente tem uma primeira guerra que a Rússia não estava preparada para entrar,
e depois a gente vai ter a Revolução, depois a gente vai ter a Guerra Civil, então tudo isso devastou a Rússia, né? A economia russa estava aos pedaços, então o Lenin vai dar essa medida aí de implantar meio que uma economia mista para recuperar, né, a economia da Rússia, né, com investimento estrangeiro, enfim. E isso vai permitir uma implantação correta do socialismo, né, que é o Lenin, essa frase aí do Lenin, né, que é muito famosa, né, que é dar um passo para trás para dar dois à frente. Né, isso dá certo, pena que ele morreu, né, ele não conseguiu ver os frutos disso. O Lenin morre muito novo, em 1924. Né, e aí o Stalin vence as eleições no partido. Né, tem a treta do Stalin contra o Trotsky, eu não vou falar muito disso, né, mas tem uma treta do Stalin contra o Trotsky, né, só que o Trotsky não era muito bem visto pelo partido, né, e aí ele acabou perdendo as eleições, aí ele não aceitou muito bem isso, enfim, aí tem toda essa história do Trotsky ser exilado, enfim, porque o Trotsky era um pé no saco mesmo, e aí prevalece a ideia do Stalin, que era mais pacífica, né? O socialismo em um só país, que constituía em desenvolver o socialismo em um país, né? No caso da União Soviética, desenvolver esse socialismo, e aí esse socialismo desenvolvido vai permitir que a gente expanda essa revolução quando for possível. Né? A ideia do Trotsky era uma revolução mundial, né? Enfim, era uma coisa diferente. Eu não vou falar muito disso não, mas eu quero que vocês só entendam isso. Né? E aí o Stalin ele vai implantar os planos quinquenais, né, que foi uma política adotada na União Soviética até o seu fim, né, que estabelecia metas a cada 5 anos. Né? Então eu destaquei dos planos quinquenais. Metas de produção, tá, gente? O desenvolvimento industrial que aconteceu na Soviética, absurdo esse desenvolvimento industrial, né? A gente tem a União Soviética, a gente tem uma Rússia semi-feudal após a Revolução de 1917, né, com estrutura arcaica, economia arcaica, e até 1940 a Rússia vai ser a maior potência do mundo. Né? A União Soviética vai ser a maior potência do mundo junto com os Estados Unidos. Né? Então, e a gente tem a planificação da economia, isto uma construção da economia em que a produção segue a demanda. Tá, gente? Eles não produzem mais que a demanda. Eles produzem o que é demanda, é uma produção social. Né? O controle sobre os meios de produção pelo Estado proletário. Né? Essa é a ideia. Aí a fotinha do Lenin e do Stalin. Vou passar aqui para o próximo slide, para vocês verem uma fotinha do Lenin aqui na Revolução Bolchevique. E esse é o brasão de armas da União Soviética, tá? Só para vocês terem uma ideia. Alguma dúvida, gente, sobre a Revolução Russa? Falei bem rapidinho aqui, né? Eu espero que o Lenin não fique bravo comigo. Mas é porque realmente é um tema que não cai muito no Enem, mas eu acho muito importante vocês terem, né? Alguma dúvida? Pra mim não, deu pra entender tranquilo. Ok, qualquer coisa vocês podem perguntar, tá, gente? Sem problema. Então agora a gente vai estudar a crise de 29, né, que foi a grande crise do capitalismo, né, a primeira grande crise de superprodução do capitalismo. O capitalismo teve outra crise em 1873, mas não foi de superprodução igual essa. Tá? Inclusive o Marx preveu que haveria uma crise de superprodução no capitalismo, várias crises assim que acontecem com frequência, né? Certa frequência. Então vamos falar um pouco da pós-guerra. Né? A gente tem, após a Primeira Guerra, uma Europa destruída, economicamente, politicamente e industrialmente. Né? Uma Europa traumatizada, sequelada. E aí a gente vai ter, nessa época, a indústria estadunidense, que já era uma indústria grande, tá? Porque os Estados Unidos teve um desenvolvimento industrial bem cedo. Tá? No século XIX, os Estados Unidos já estava com uma indústria bem latente. Assim. E essa indústria estadunidense aproveitou essa oportunidade da Europa não ter mais uma indústria forte para preencher essa lacuna na economia mundial. Ou seja, os Estados Unidos começa a vender produtos, exportar produtos para a Europa, e aí a gente tem esse escoamento de investimentos na Europa e de capital na Europa, né, e de produtos, que é o que chama da reconstrução da Europa. Né, toda essa mítica estadunidense aí da reconstrução da Europa, que isso promoveu, né, ajudou a promover a ideia do American Way of Life, né, de promover uma ideia de que a sociedade americana é a forma correta de se organizar, né, uma sociedade, né, uma sociedade consumista e capitalista, né, até uma medida de contenção ao socialismo que estava crescendo, né, a gente teve a Revolução Russa. Então vocês entendem como tudo isso está muito interligado, tá? Muito interligado. Então nessa década de 20 a gente vai ter
um grande aumento da produtividade industrial dos Estados Unidos, tá? Uma época de efervescência mesmo, né? De estímulo industrial, muito consumo, venda, enriquecimento mesmo, uma época de prosperidade nos Estados Unidos, grande consumo interno, grande empregabilidade, né? E essa mítica do American Way of Life que eu já falei. Né? Aqui a gente pode ver essa imagenzinha clássica do American Way of Life, né? Você vê vários produtos desnecessários, né? Muita coisa, uma família feliz, né? Toda essa ideia, ó, aqui, essa outra imagem aqui, que é muito interessante. Lembra dessa imagem que em breve eu vou mostrar uma outra imagem que faz um contraste com essa, tá? Que tá aqui, ó, não há um estilo como o estilo americano, né? De viver, né? Então essa é a ideia aqui do American Way of Life. E aí todo esse estímulo dos Estados Unidos na Europa, né, esse processo de investimento na Europa, foi meio que eles tropeçaram nas próprias pernas. Por quê? No fim da década de 20, a Europa já estava com uma economia relativamente estável. Então eles pararam de importar aquela quantidade de produtos grandes, né, e de investimento que eles importavam dos Estados Unidos, né, com esse desenvolvimento industrial na Europa e também em regiões periféricas, isto é, na América Latina, né, a gente tem algum desenvolvimento industrial na América Latina, né, no Sudeste Asiático também, um pouco, né, no Japão. Né, então a gente tem uma redução do mercado consumidor dos Estados Unidos, mas a gente não tem uma redução da produção, entende? Lembra do que eu falei da economia planificada lá da União Soviética? Então, isso não existe aqui, né, porque isso é uma coisa do socialismo. Né, e aí a gente tem uma crise de superprodução. Né? O que é isso? A gente tem um descompasso entre o consumo e a oferta, porque a gente tem muita oferta e pouco consumo. E aí eu montei esse esqueminha aí para vocês entenderem um pouco melhor essa ideia. Né? Então a gente tem uma superprodução, ou seja, a gente tem muito produto sendo feito, muita produção, as indústrias fazendo muito produto, mas pouco consumo. Então, por que pouco consumo? Porque esses países europeus pararam de consumir, né? E também regiões periféricas. Então a gente vai ter as empresas, as indústrias estadunidenses diminuindo o lucro, a margem de lucro deles, né, por causa desse descompasso entre consumo e oferta. E aí essa diminuição da margem de lucro faz com que essas indústrias tenham que demitir muitos operários, né, muitos trabalhadores. E essa demissão em massa faz com que se crie um receio entre a população de gastos, né? Então a gente tem uma redução do consumo. Então a gente tem esse paradoxo aí que vai culminar na quebra da Bolsa de Nova York. Tá? Isso pode parecer meio complexo, gente, então se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá? Mas a gente não teve uma medida de contenção de todo esse processo pelo governo norte-americano. Por quê? No fim da década de 20, a gente já estava, esse processo que já tinha começado, já estava se mostrando que isso ia acontecer, que ia acabar num desastre, entendeu? Todo esse processo já tinha começado. Só que o presidente Hoover, que era o presidente dos Estados Unidos, ele recusa essas medidas, recusa a intervenção do Estado na economia, seguindo essa doutrina do liberalismo econômico, né? Que inclusive isso é o que vai fazer ele perder, né? Mas eu já vou falar disso. Então a gente tem a quebra da Bolsa de Nova York, né? Que foi o fim de todo esse processo maluco que eu falei para vocês aqui, que basicamente foi marcado pela venda de milhões de ações dessas empresas, porque essas ações foram diminuindo com todo esse processo aí. As empresas norte-americanas, que eram muito valorizadas no cenário mundial, então eles tinham vários investidores nas empresas norte-americanas, essas ações vão diminuindo por causa desse processo todo, até chegar no ponto, que é essa quinta-feira negra, em que milhões de ações são vendidas e ninguém compra. Né? Milhões de ações são postas à venda, mas ninguém compra, e isso é o sintoma de toda dessa crise, dessa grande depressão que a gente chama de crise de 29. Né? Então a gente tem entre 29 e 33, né, mais de 60 mil empresas norte-americanas faliram, né, uma onda de desemprego absurda, 15 milhões de pessoas desempregadas, fome generalizada, tem várias fotos incríveis sobre isso, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês algumas. Né? E uma outra faceta desse processo é que a gente tem que lembrar que os Estados Unidos estava sendo o maior credor e o maior investidor mundial. Então, quando os Estados Unidos entra em crise, o mundo inteiro entra em crise. Então, foi uma coisa fantástica. O mundo inteiro foi para baixo junto com os Estados Unidos, por causa dessa dependência econômica. Tá? Então, vocês veem isso no Brasil, né? A ascensão do Vargas é muito em relação muito decorrente disso.
E também a ascensão do nazismo, tá? Por causa da crise de 29 que o nazismo voltou a ter os grandes holofotes na Alemanha. Eu vou falar disso em breve, se eu tiver tempo, né? Enfim. Alguma dúvida, gente, sobre esse processo da crise de 29? Isso é muito importante vocês entenderem, tá? Essa grande crise do capitalismo. Eu tenho uma dúvida, mas acho que não é tão relacionada à crise. Eu não sei se é tão relacionada diretamente. Pode fazer. Mas você disse que tinha superprodução, eles produziam, não era de acordo com a demanda, mas eles produziam muito, né? Teve uma revolução industrial que ela falava do just in time, se não me engano. Não, sim. Aí já estava na... Isso daí é muito depois. E não é uma revolução, bem uma revolução industrial. Isso daí que você está falando, o just in time, se eu não me engano, do toyotismo, que é um modelo de trabalho, de organização do trabalho industrial, que vai entrar em voga nas indústrias norte-americanas. Né? Na verdade, é japonês, né? É um modelo japonês que é exportado para o mundo. Só lá na década de 70, 60, tá? Então é uma coisa bem posterior, não tem nada a ver com isso, não. Entendeu? Entendi. Obrigada. Nada, né? Mais alguma questão? Não, era só isso mesmo. Show. Essa crise de 29, gente, ela vai sequelar o mundo. Então a gente vai ter uma insatisfação popular com o liberalismo muito grande depois dessa crise de 29, porque ela demonstrou uma falha do liberalismo econômico. Enfim, eu vou passar aqui para o próximo slide. Aqui a gente tem esse gráficozinho que mostra nessa reta... Nossa, me embolei todo, perdão. Nessa linha preta aqui, a gente tem o número de desempregados. Ó, após 29, a gente tem um aumento gigantesco, né, para mais de 10 milhões. E nessa linha pontilhada aqui, a gente tem a produção industrial, como que ela caiu depois de 29. E o que acontece aqui em 33, gente? A gente tem uma recuperação da economia americana com o Roosevelt, que a gente vai falar disso agora. Mas eu vou mostrar só algumas fotinhas da crise de 29, ó. Eu vou traduzir para vocês, né? Por que vocês não podem dar um emprego ao meu pai? Porque a gente tem muitos desempregados aqui. Né? Aqui tem um cara vendendo um carro a $100, né? Porque ele perdeu todo o dinheiro dele no mercado de ações. Né? Então a gente tem esse... Lembra, gente, dessa imagem que eu mostrei para vocês? Que era uma imagem que repercutia nos Estados Unidos. A gente tem essa imagem aqui da American Way of Life e uma fila de desempregados na frente desse cartaz. Essa fotografia é muito interessante. Né? Então, algum comentário, alguma coisa assim? Eu vou passar para o Roosevelt, então. Né? Então, a gente tem a solução, o New Deal. Né? O Roosevelt ele se elege em 1933 justamente pelas falhas do presidente anterior, como eu falei para vocês, com esse liberalismo econômico. Né? Então, o Roosevelt, que era um democrata, ele se elege prometendo recuperar a economia estadunidense. E ele realmente faz isso. Tá? Tanto que ele foi presidente dos Estados Unidos até a sua morte, em 1945. Né? Então, o que é esse New Deal, esse plano de recuperação dele? É a intervenção do Estado na economia. Né? E isso ele fez pela diminuição da jornada de trabalho. A diminuição da jornada de trabalho possibilitou uma maior oferta de emprego. Né? Porque a gente tem uma quantidade menor de carga horária, então a gente pode ter mais empregados. Né? E por causa disso a gente tem mais consumo também. Né? Mais gente assalariada, mais consumo. Né? Então ele fixou também o salário mínimo e criou o salário-desemprego. Isso permite também o quê? Mais consumo. Tá? Então a gente tem esse aquecimento da economia. O estímulo à construção civil, a gente tem muita construção civil nessa época, escolas, hospitais, usinas, pontes, que isso gera também mais empregos e gira a economia mais. Né? E o controle sobre os preços e produção, seguindo a demanda. Né? Se cria instituições para regular a produção. Né? Essa ideia do Roosevelt pode parecer muito socialista para vocês, tá? Inclusive ele foi chamado de comunista pela oposição norte-americana e tal, mas isso é muito mais do keynesianismo, tá? Que a gente pode dizer que pode ter alguma influência em Marx, mesmo que ele negue isso bastante, mas o keynesianismo ele tem essa ideia da intervenção do Estado na economia quando a economia estiver muito ruim, igual estava, né? Então, a inflação que foi gerada por esse New Deal, né, porque a gente tem muitos gastos no governo, então a gente tem muita emissão de papel moeda.
quando emite muito papel moeda, a inflação sobe, né? Mas só que essa inflação foi controlada no governo do Roosevelt, sem problema, né? E essas medidas aqueceram a economia norte-americana e estimularam a produção industrial e agrícola, né? E a gente tem várias medidas intervencionistas, como essa que o Roosevelt adota aqui nos Estados Unidos, e em outros países que foram afetados pela crise de 29 também, tá? Então é isso, esse é o New Deal, essa é a ideia do New Deal mesmo. Alguma pergunta, gente, sobre o New Deal? Sobre o Roosevelt? Ele foi um presidente muito importante. Foi o melhor presidente dos Estados Unidos, né? No século XX, ele que reconstruiu os Estados Unidos. Eu vou passar para então, tá, gente? Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, vocês estão muito quietinhos. A forma de produção ainda era o Fordismo aí? Oi? Teve alteração. A forma de produção ainda era o Fordismo ou teve alteração? Cara, eu não sei se já era o Fordismo, tá? Eu não vou ter certeza de responder isso. Eu acho que sim. Eu acho que o Fordismo ele só vai cair na década de 60, 70, tá? Mas eu não sei se o Fordismo já existia, eu não manjo muito disso. Eu não tenho certeza. Mas se o Fordismo já existia antes disso, ele ainda era um modelo de produção aqui, tá? Entre as sociedades capitalistas, claro, industriais. Só isso? Foi mal, não vou ter essa resposta. Tranquilo. Tá, vou passar para o próximo slide, então. Então agora vamos falar do nazifascismo, gente. Aqui a gente tem a fotinha do Hitler e do Mussolini. Enfim, vamos lá. Contexto, tá? A gente tem... é muito importante vocês terem assimilado a Primeira Guerra e tudo que eu falei até agora, tá? Porque isso vai permitir a gente entender a seção do nazifascismo. Então a gente tem, por um lado, o medo da expansão comunista pelas forças políticas e sociais conservadoras, né? Essa expansão comunista... Depois da Revolução Bolchevique, a gente tem vários partidos comunistas sendo criados, né? Inclusive o Partido Comunista Brasileiro, né? Que é de 1922. Mas a gente tem vários partidos comunistas sendo criados pelo mundo, então a gente tem esse medo das forças conservadoras de uma expansão do comunismo, né? De uma revolta popular interna. Né? E por outro lado, a gente também tem a insatisfação em alguns países com os resultados da Primeira Guerra. Né? E eu destaquei a Itália e a Alemanha porque é justamente do fascismo italiano e do nazismo. Né? A Itália, a gente tem a promessa não concretizada do ganho de territórios alemães na África. Eu não sei se vocês lembram, se o Gustavo explicou isso para vocês, deve ter explicado, mas quando a Itália entra, ela entra do lado da Tríplice Entente. Né? Ela meio que rompe o pacto que ela tinha feito com a Tríplice Aliança e entra com a Tríplice Entente, baseado também na promessa que a Tríplice Entente fazia dela, que ela ia ganhar os territórios alemães na África, né? Os territórios que a Alemanha tinha na África, com a vitória. Isso não acontece. Tá? Então aí a gente tem essa insatisfação popular na Itália e a gente também tem uma insatisfação popular na Alemanha com o sentimento de revanchismo devido ao Tratado de Versalhes. Você lembra do Tratado de Versalhes? Ele vai oficializar diversas perdas para a Alemanha, né? Eles não podem mais ter um exército grande, né? Vários territórios são perdidos. Então a gente tem a Alemanha completamente desmoralizada, humilhada pelo cenário europeu e pelo cenário mundial. Então a gente tem esse sentimento de revanchismo na Itália, na Alemanha e enfim, na Itália, como eu falei. Né? Então os partidos fascistas eles buscaram canalizar essa sensação popular, né, por meio de discursos ultranacionalistas. Vocês devem lembrar da aula que eu dei para vocês sobre o nacionalismo. Então aqui a gente tem um nacionalismo muito grande, tá? E um anticomunismo muito grande. Então a gente tem então, quando falarem que nazismo é de esquerda, gente, por favor, né? Ridículo isso, tá? Essa pessoa que fala isso não estudou história, porque isso não tem nenhuma relação com a história, isso. O nazismo, assim como todos os tipos de fascismo, são ultra anticomunistas, tá? Eles se elegem muito por causa disso também, né? Só que a gente também tem que pensar e problematizar isso, tá, gente? Que o fascismo, a violência política do fascismo, que realmente existe, reprimem a oposição, enfim. Só que os partidos fascistas, eles também se elegem por vias institucionais, tá? Então é um regime com apoio popular, tá? A gente tem, essa é uma característica dos fascismos, né? Qualquer semelhança com o nosso presente entendeu?
Imagina. Então a gente tem uma manipulação e uma propaganda muito grande, né? Como, por exemplo, o combate ao desemprego. Os partidos fascistas se preocupavam muito com o combate ao desemprego, que era muito grande, principalmente depois da crise de 29. Né? Então a crise de 29 vai fortalecer muito o fascismo, os partidos fascistas, né? Que eles criticavam, né, por mostrando, tipo, ó o que a democracia e o liberalismo levou, né? O que aí eu resgato lá a crise de 29 que eu falei pra vocês agora, né? Do não intervencionismo que causou, né? Então, esses partidos, eles tiveram diversos nomes, tá, gente? Eu falo fascismos, né? Mas é porque eles têm muitas características em comum, características gerais em comum. Mas também tem características diferentes, tá? Por exemplo, o fascismo italiano não era antissemita, como o nazismo, né? Então, já o nazismo não era corporativista como o fascismo na Itália. Então, a gente tem várias nomenclaturas aí, vários partidos diferentes, mas que a gente elenca na mesma política, porque eles têm muito mais características em comum do que características que o diferenciam. Inclusive, eles se reconhecem como fascistas, tá? Então a gente tem o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o franquismo na Espanha, né, e o salazarismo em Portugal. Né? Eu destaquei esses 4 aí que são os mais famosos. Né? Inclusive o franquismo e o salazarismo só vão cair na década de 70, tá? 75 no caso do franquismo e 74 no caso do salazarismo. Tá? Então, eu vou passar aqui. Essas são as características gerais do fascismo, que eu já falei muitas delas não falando do contexto, mas a gente tem um governo autoritário, né, forte, centralizado, antidemocrático, né, um ultranacionalismo muito forte, né, essa ideia de exaltar a nacionalidade, né, as potencialidades da sua nação, né, um militarismo, né, violência política, repressão à oposição e o flerte com esse militarismo grande, né, o Mussolini era uma figura militar, né, uma economia conservadora e elitista, tá? Então o fascismo, os fascismos eles têm uma economia muito conservadora e que favorece muito as elites políticas e econômicas do país, né? No caso do fascismo italiano, a gente tem um corporativismo, né? Que o fascismo italiano é muito conciliador, né? Então ele dá algumas concessões às classes mais populares, mas só que isso não... Mas ao mesmo tempo reprimindo elas, né? Eu vou falar um pouco disso melhor. A crença na infalibilidade da liderança, né? Então a gente tem a figura do Hitler, né? O Führer gigantesco, né? Que ele nunca falha, então todas as ações dele são corretas, morais, né? Mesma coisa com o Mussolini, que o Mussolini é o Dulce, né? Enfim. Unipartidarismo, né? É um partido político apenas, e o anticomunismo, como eu falei para vocês, né? Enfim. Gente, vocês acham melhor eu falar, porque eu tenho mais 2 slides só, um do fascismo italiano e um da Alemanha nazista. Vocês querem que eu fale agora, né, e nesses 10 minutos que você tem entre as 2 aulas, eu posso falar deles. Eu gostaria. Para não quebrar o raciocínio, né, eu acho que ficaria melhor, né. Então se vocês permitem, eu vou continuar, ok? Ok. Então tá. Na Itália a gente tem essa figura do Benito Mussolini, que ele inclusive era do Partido Comunista antes, né? Antes de 1918, socialista, né? Perdão. E aí em 1919, 1920, que a gente tem o chamado biênio socialista, a gente tem várias revoltas. Depois de 1917, tá, gente? 1918, 1919, a gente tem muitas revoltas socialistas pela Europa, tá? Muitas rebeliões populares socialistas na Europa. Né? Então, o Mussolini era financiado pela burguesia e pelo governo italiano, e ele reprimia essas revoltas socialistas nesse biênio comunista, né, que tem na Itália, 1919 1920, e ele fundou o Partido Nacional Fascista em 1921. Tá? Eu destaquei aqui alguns pontos interessantes sobre o fascismo italiano. Né? A Marcha sobre Roma, em 1922, em que é quando o Mussolini realmente ele toma o poder italiano, né? Não toma, né? Essa marcha sobre Roma, a gente tem o Partido Fascista, né? Vários membros, milhares de membros marchando sobre Roma, né? Sob o comando de Mussolini, exigindo que Mussolini vá ao poder, né? E ele se torna primeiro-ministro na Itália já em 1922. Né? A Carta del Lavoro, em 1927, é um conjunto de leis trabalhistas que conciliam, como eu falei para vocês, né? Do corporativismo, tudo aquilo que eu falei para vocês. Mas aí, ó, ele eliminou os sindicatos e proibia greves, ou seja, é uma medida que concede algumas benesses,
mas tira de cá, né? Dá em uma mão e tira na outra, entendeu? Então, eliminando sindicatos, proibindo greves, ele reprime a oposição. Né? Ele impede ou melhor, ele limita a ação política da oposição. Né? E o Tratado de Latrão, tá, gente? Que isso é interessante. Eu não sei se vocês lembram, né, da penúltima aula que eu falei sobre a unificação italiana, e eu falei que a Igreja e a Itália ficaram meio sentidas uma com a outra, né, porque a Itália, na unificação, tomou os estados da Igreja. Né? Então, o Mussolini, para reatar com a Igreja, ele cria o Estado do Vaticano, indeniza a Igreja pelas terras perdidas na unificação e também ele faz outras medidas lá, né? Ele institui a educação religiosa como obrigatória, enfim. Mas então ele resolve essa questão romana, né? Que a gente chama essa questão romana, essa treta da Itália com a Igreja Católica. E aí ele ganha o apoio da Igreja, tá? A Igreja vai apoiar o Mussolini até a queda dele, tá, gente? A Igreja Católica, isso, essa mesmo, a Igreja Católica. Enfim, vamos lá, né? Tratado de Latrão, isso é interessante. Posso passar, gente? A única religião permitida na Itália era a católica por causa disso ou era permitida outras? Então, não sei se... Não era... Eu acho que o catolicismo... Eu não sei se o catolicismo era a religião oficial do Estado. Mas eu acho que havia sim uma repressão a outras religiões, né? Não sei se isso era uma medida oficial, né? Não tenho essa informação bem. Mas sim, tinha um flerte muito grande entre o catolicismo e o fascismo, né? Entre a Igreja Católica Apostólica Romana e o fascismo. Entendi, obrigada. Nada. Tá, então essa é a fotinha do dito cujo, Mussolini, que morre em 45, né? Uma imagem linda, não sei se eu vou dar aula para vocês, mas certamente eu vou botar a imagem, se eu for dar, do Mussolini morto, que é muito bonito mesmo. É uma marcha sobre Roma aí, que eu falei para vocês, né? Olha o tanto de gente, entendeu? Isso que eu tô falando para vocês. Tem apoio, muito apoio, o fascismo. Né? O fascismo não é um golpe que entra, né? Ele tem um apoio popular, um grande apoio popular. Justamente por esse discurso que eles mobilizam, né? Enfim, vou falar de nazismo para vocês, tá, gente? Vamos lá. Mesmo vocês vão perceber que tem muitas similaridades, mas a diferença é que o nazismo não chega ao poder tão rápido, igual o fascismo. Né? Mesma coisa, né? A gente tem revoltas socialistas reprimidas em Berlim em 1919, né? Que inclusive foi quando foi executada a Rosa de Luxemburgo, não sei se vocês conhecem, mas é uma figura importante, né? no socialismo, né? Enfim. E aí surge o grupo político de orientação fascista, que vai ser chamado de Partido Nazista em 1920. Né? Partido Nazista em 1920. E aí eles têm, inspirados na Marcha sobre Roma, eles tentam fazer um golpe de Estado em 1923, né? Uma mobilização política parecida com a Marcha sobre Roma. Né? Só que eles falham, essa é a diferença. E aí o Hitler é preso, e aí nessa prisão dele ele escreve esse Mein Kampf, né? Que é essa loucura da teoria dele, que ele defende o expansionismo alemão, né? Para desenvolver as potencialidades do povo germânico, né? Que era um povo superior, né? Que aí esse é o segundo ponto, né? A crença na superioridade da etnia ariana, né? E uma treta com os judeus, tá? Uma treta grande com os judeus. A gente tem essa mítica do ódio ao judaísmo desde o século XIX, né? Que vem junto com o ultranacionalismo alemão desde o século XIX, mobilizado lá pelo Bismarck, né? Eu falei isso para vocês quando eu falei de unificação alemã. Então esse ódio aos judeus, ele mobilizou. Era uma coisa já antiga na Alemanha. Ele mobilizou isso. Né? Então, o Hitler foi preso, aí ele foi solto em 1924, mas ele já não tinha, o Partido Nazista já não tinha esse poder político grande. Né? Só que, na crise de 29, que cresceu muito a inflação, o desemprego, a moeda alemã, gente, não valia nada. Tá? Nessa época aí, os alemães eles iam com um carrinho cheio de moeda para comprar coisa, né? A moeda deles não estava valendo nada. Tem várias imagens disso, eu não selecionei nenhuma, mas depois vocês pesquisam sobre essa inflação na Alemanha, que era dependente economicamente dos Estados Unidos depois da Primeira Guerra Mundial. Né? Então, com a crise de 29, eles se fuderam muito. Né? Uma crise da grande inflação e do desemprego, o Partido Nazista voltou a crescer, ganhou muitos lugares no parlamento. Né? Aí o Hitler ele não se elege, só que o Partido Nazista ganha muitos lugares no parlamento. Então eles pressionam o então rei, ou então presidente, né, que foi eleito na Alemanha, e o Hitler se torna chanceler, que é tipo o primeiro-ministro, tá? Em 1933. Em 1934, o presidente morre, o Hindenburg,
E o Hitler também se torna presidente, então ele acumula as duas funções, chanceler e presidente. E aí ele se torna o Führer, né, que é essa ideia que eu já falei para vocês, né, que ele é o supremo líder da Alemanha nazista. E aí eu destaquei essas duas coisas, tá? Não é nada demais, né? A lei de Nuremberg, em 1935, ele nega a cidadania aos judeus, então a gente já começa a perseguição ao judaísmo. Um fato curioso, tá? O primeiro campo de concentração nazista é em 1933, logo quando o Hitler se torna chanceler. Mas eles começam a construir muitos campos de concentração na Segunda Guerra, tá? depois de 39. Então isso é uma coisa mais da Segunda Guerra. Né? E o confisco dos investimentos estrangeiros, né? Que aquece a economia e combate o desemprego. Então o Hitler contém os investimentos estrangeiros e ele também rompe com o Tratado de Versalhes, né? Em várias coisas. As proibições do Tratado de Versalhes não são obedecidas pelo Hitler, e isso vai permitir um crescimento econômico da Alemanha muito grande, industrial e bélico, que vai levar diretamente na Segunda Guerra. Tá? Botei essa imagenzinha aí do Hitler. Enfim, uma manifestação aqui do Partido Nazista. É isso. E aqui algumas imagens, né? Publicações, a gente vê aqui ó, uma propaganda de 1920, basta com a corrupção, né? De uma mão nazista batendo nos comunistas e nos judeus. Né? E aqui um bolchevismo sem máscara que assimila, ó, vocês veem a estrela de Davi, a foice e o martelo, que assimila as duas coisas, o judaísmo com o comunismo, né? É muito interessante isso. E essa é a propaganda nazista, tá? E é isso, gente. Essa é a aula de hoje, tá? Desculpa por ter tomado muito tempo de vocês mesmo, tá? Vocês me perdoem, tá? Essa matéria é muito importante e eu espero que vocês tenham curtido a aula. Eu vou finalizar a gravação, né? Para vocês não ficarem